A nossa mesa redonda de hoje à tarde é sobre desafio das práticas educacionais em saúde em tempos de pandemia. Para dar início aos nossos trabalhos, nós convidamos, então, a professora doutora Josineide Francisco Sampaio. A professora Josineide, ela possui graduação em Estudos Sociais pela Faculdade de Formação de Professores de Arapiraca, especialização em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas e doutorado em Ciências na área da Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz. Atualmente é professora adjunta 4, com dedicação exclusiva na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, FAMED-UFAL, e atua como professora permanente no programa de pós-graduação de mestrado profissional em ensino da saúde, também na mesma instituição. A professora Josineide tem mestrado profissional em Rede de Saúde da Família, Prof. Saúde, Fiocruz, Abrasco, FAMED, UFAL. O tema abordado pela professora será práticas educativas do projeto de extensão Ensinar e Aprender, desenvolver ações de saúde coletiva, EADASC, em tempos de pandemia. A professora Josineide terá de 15 a 20 minutos para fazer a sua explanação. Seja bem-vinda, professora Josineide. E no final desta mesa é que nós iremos responder as perguntas feitas pelos participantes dessa mesa redonda. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas, né? A agradecer, né, a oportunidade da gente estar tendo de compartilhar, né, um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo nessa fase que mudou o mundo, né, mudou nossas vidas, está mudando o nosso jeito de ser, de viver, de estar no mundo, né? Por mais que a gente queira ignorar, não tem como. Então, neste caso, a gente vai apresentar uma experiência que foi para a gente, está sendo, na verdade, extremamente desafiadora, que é um projeto de extensão que a gente desenvolve ações de saúde coletiva na comunidade Denison Menezes, é uma área próxima, né, na área da universidade, inclusive que fica nos fundos, né, dos presídios, do complexo de presídios, né, aqui da capital, e com uma comunidade de muita vulnerabilidade social. E nós temos esse projeto lá, que é em parceria com a Escola Municipal, desde 2008. Então, nós acompanhamos, em média, 30 adultos e idosos da comunidade Denison Menezes, todos os sábados, com atividades que vai desde atividade física, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, a parte de educação e saúde, arte-terapia, apoio à saúde mental. Entretanto, chegou a pandemia, né? Quando chega a pandemia, próximo slide, por favor. Quando veio a pandemia, que a gente estava, inclusive, com a equipe renovada, porque anualmente a gente renova a equipe, faz seleção de novos estudantes, a gente chega a pandemia. Nós estávamos com a equipe treinada, pronta, inclusive com planejamento até dezembro de 2020, todos os sábados, inclusive com calendário e até transporte definido, e a gente é pego com a pandemia. Então, o que é que a gente vai fazer diante de uma situação como esta? Então, quando veio a pandemia, nós reunimos a equipe, que já estava formada, com os novos acadêmicos, inclusive, e começamos a discutir a possibilidade de como a gente apoiá-los, que é uma comunidade que tem uma dificuldade imensa de transporte público, muito distante, né, do centro da cidade, e que, por serem adultos idosos, que vivem basicamente de aposentadoria, de um salário mínimo, que sustentam famílias inteiras, em média de 4 a 5 pessoas no domicílio, a gente pensou em fazer algo que pudesse apoiá-los, mesmo não estando podendo estar com eles presencialmente. Próximo slide, por favor.
Então, dentro desse contexto, a gente faz regularmente esse tipo de atividade. Sempre no início de cada semestre, a gente faz uma avaliação de saúde. Todos os sábados, eles vêm, pegam as fichinhas, são acolhidos no pátio da escola e fazem um acompanhamento de glicemia, de pressão, acompanhamento nutricional. E aí são essas fotos que a gente faz. Isso fazia regularmente, né? Próximo, por favor. E aí as atividades ocorrem em oficinas, sempre tem muitas rodas de conversa, com muitas dinâmicas, oficinas artesanais, de arte-terapia, sempre compartilhamos um lanche saudável, né? E sempre, a cada semestre, nós fazemos uma confraternização. Eles adoram piscina, eles têm dificuldade de viajar, de passear, então eles pedem muito que tenha esse momento de confraternização a cada semestre. Na verdade, eles queriam que fosse todo mês, mas a gente não tem condição de ofertar. Próximo slide, por favor. Então, aqui é o ônibus, inclusive, da universidade, e a gente sempre consegue algum espaço legal para convivência, tem bingo, tem festa de aniversário, então a gente faz esse momento. Próximo, por favor. Só para contextualizar como era o projeto. E aí, quando veio a pandemia, como a gente estava falando, tivemos que repensar totalmente tudo que a gente tinha pensado estava pronto até então. E aí a gente redefiniu o projeto com a equipe, com o objetivo de manter a equipe interprofissional e também fazer um apoio à distância. Então, como seria esse apoio à distância? A gente pensou, próximo slide, por favor. Além de promover essa formação, né, dos alunos de caráter interprofissional, interdisciplinar, a gente pensou em desenvolver atividades não presencial de apoio à saúde mental e física. Por quê? Porque pelos cadastros a gente conseguiu localizar os telefones, conseguimos, eu, pessoalmente, como eu tenho um contato há mais de 10 anos com eles, então eles me reconhecem, né? A gente tem um vínculo muito já potente, então eu fui ligando, o vizinho tinha o telefone do outro vizinho, porque eles trocam muito de chip por questões financeiras, vivem de promoção, até porque tem os filhos, os netos, que às vezes mudam muito, e a gente conseguiu, através de propondo a eles, perguntando como eles estavam e se eles aceitavam manter esse contato conosco, hoje a gente tem mantido dos 30, 24 adultos idosos sendo acompanhados semanalmente pela gente de forma não presencial, né? Por meio de ligações de videochamadas no WhatsApp, realizada pelo acadêmico, e além já criamos um grupo de WhatsApp, e a gente consegue trabalhar muita coisa com eles, por isso nós estamos ficando assim surpreendidos, né? Como eles, a gente está conhecendo até mais eles nesse vínculo individual do que mesmo quando estava em grupo. Muita coisa que nós estamos sendo surpreendidos, né? Com algumas boas, outras coisas não muito boas, mas que a gente está tendo uma aproximação muito bacana. Próximo slide, por favor. E aí está aqui a nossa equipe para a gente enfrentar esse desafio. Então, na verdade, 23 adultos idosos, porque eu falei 24, porque tem uma que não aceita fazer ligação no WhatsApp. Então, é só, e nem gosta de celular. Então, um vizinho vai lá, fala com ela e dá a notícia dela para a gente. E ela manda recado. Então, são 8 alunos de medicina, 7 de fisioterapia, 4 de enfermagem, 3 de nutrição e 1 de farmácia. E temos uma questão peculiar na equipe. Nós temos 3 psicólogas que já eram alunas, já se formaram no projeto, que tem sido muito importante nessa atividade, com os adultos idosos e com os próprios acadêmicos, já que é um momento de muita tensão e que eles se sentem muito sozinhos, alguns até já indicaram com problemas de depressão. E temos também uma nutricionista que mantém-se no nosso projeto já também há mais de 6 anos. Vamos lá, o próximo. E aí, como a gente falou, a gente resgatamos as fichas, né? Eu pedi autorização, deu trabalho para entrar na universidade, para conseguir lá fisicamente pegar esses cadastros. Nós fizemos esse contato telefônico, inicialmente eu, e depois a gente juntou a equipe e discutimos qual seria esse objetivo, o que é que a gente poderia fazer
né, nessa fase de pandemia, e a gente vinculou um acadêmico a um idoso. Então, esse acadêmico acompanha esse idoso, é ele que faz as ligações semanalmente. Então, não muda, não há rodízio de acadêmico. É o mesmo acadêmico, para que, até porque muitos nunca conheceram esse idoso, nunca esteve lá, tem alguns que são novatos, para que eles pudessem estabelecer a aproximação e o vínculo. Próximo, por favor. E aí a gente consegue fazer as reuniões remotas todos os sábados, com os acadêmicos, no horário das 17 às 19 horas. A gente tem aí, a gente discute o que é que aconteceu durante a semana, inclusive temos um diário de campo no Drive compartilhado com o nome, os dados de cada aluno e de cada idoso, com os campos onde eles vão descrever como foi essa ligação, o que foi que conversou, quais foram, para que a gente da equipe de coordenação, antes da reunião do sábado, possa se inteirar de que contato foi esse e o que está acontecendo com os idosos. E a gente também já, além de estudos, porque, por exemplo, para a gente fazer essa escuta, a gente tem que estudar política de humanização, escuta qualificada, acolhimento, porque nós temos alunos de várias instituições, que não da Universidade Federal de Alagoas, que é um projeto de extensão aberto, e aí a gente precisa fazer todo esse trabalho de acompanhamento e de preparação da equipe. E, atualmente, a gente também está desenvolvendo, já entrando no Comitê de Ética, um projeto de pesquisa dos próprios alunos, para que a gente possa, a partir desse diário de campo, avaliar o impacto dessa experiência na perspectiva da formação dos estudantes, como também na perspectiva do adulto idoso que está sendo acompanhado. Próximo, por favor. E aí a gente também faz algumas capacitações. Está aí, eu trouxe esse slide simples, né? Então, a primeira imagem é da nossa psicóloga, né? Recém-formada, muito entusiasmada. Então, a gente estudou e a gente vem fazendo, foi que a gente percebeu. Primeiro, a gente trabalhou, eles estavam muito tensos. Primeiro, as primeiras semanas foi para eles falarem de como eles estavam se sentindo, vivendo a pandemia, se estavam mantendo a medicação, como era que estava emocionalmente, eles falarem livremente como eles estavam vivendo esse contexto. Posteriormente, a gente sentiu que não era para ficar uma conversa solta, era uma conversa de educação, de promoção da saúde. Então, em cima do que eles nos apontavam nos registros, a gente começou a perceber que a gente poderia incorporar, além da orientação da medicação, por exemplo, os idosos têm dificuldade de tomar água, a gente percebeu que eles não tomavam água, uns 5 ou 6, então a gente começou, já colocava no roteiro, incentivar o uso da água, da medicação, a gente pensou em trabalhar uma respiração relaxante, então todos a gente fez o treinamento online, todo mundo proporcionaram a ele, na ligação, a fazer com eles, e os acadêmicos também fazer durante a semana e na semana seguinte falarem, compartilhar como foi a experiência de fazer aquela atividade no mínimo 3 vezes por semana. Aí incorporamos também algumas práticas meditativas simples, agora, banho de sol, um pensamento positivo, palavras positivas. Eles ficaram muito ansiosos, criamos um grupo do WhatsApp, então todos os dias já tem uma escala de 30 dias, onde cada acadêmico é escalado, e ele tem até 9 horas da manhã postar um vídeo, porque a maioria são analfabetos, para que, relacionado ao tema da semana, para que eles possam ali, então eles compartilham, eles trocam áudio entre eles, e a gente só interfere quando ele nos cita, porque quando ele cita um do acadêmico que ele está vinculado, aí o acadêmico está atento no grupo e tenta responder para eles não se sentirem abandonados no próprio grupo. E aí a gente já tem esse vídeo gravado de meditação guiada, que está sendo trabalhado essa semana, e a gente o que percebeu é que a gente não faz uma atividade e abandona. Então, as atividades que a gente começou a inserir, elas são mantidas. Então, pergunta sobre a água, já botaram uma garrafinha na geladeira, na videochamada eles mostram que estão tomando mais água, já incorporam a respiração, já incorporaram o banho de sol, já incorporaram os pensamentos positivos, e agora estão na meditação guiada, pelo vídeo produzido pela própria psicóloga do projeto. E aí está aí o grupo do WhatsApp com as mensagens, então vocês verem que eles interagem bastante,
né? Eu criei um vídeo de abertura e de menos de 1 minuto, e aí eles ficaram felicíssimos. Temos as nossas reuniões semanais e, por enquanto, a gente está se surpreendendo. Por quê? Porque a gente percebeu que eles estão incorporando mais coisas que a gente orientava por essa conversa de proximidade com o acadêmico, que mesmo quando a gente fazia no grande grupo. Porque está tendo um acompanhamento, uma conversa de pé de ouvido, literalmente, né? De acompanhamento. Identificamos também pessoas com depressão, identificamos violência doméstica, que a gente está acionando um apoio da equipe de saúde da família para dar esse suporte. Então, a gente tem conseguido avançar bastante nessa experiência, de forma surpreendente, inovadora para mim, que nunca tinha pensado em algo assim, mas que a gente está firme e forte e muito empolgado com essa experiência nova. O último slide, por favor, para a gente finalizar. E aí a gente tem percebido já, né, a gente colocou como resultados esperados, mas a gente já tem observado que eles têm incorporado, né, as práticas nos depoimentos que os alunos trazem na conversa. Tem melhorado o ânimo, né? Eles têm falado que têm mantido uma alimentação saudável, porque a gente trabalha isso com eles, nas relações interpessoais, com as dinâmicas que a gente está incorporando, e quando alguém se irrita ou com que ele tem conflito, pense numa coisa positiva, faça a respiração relaxante, saia do tumulto. Então, assim, a gente vê que eles comentam, inclusive com o caso, por exemplo, as pessoas que estão com depressão, as psicólogas passam a acompanhar junto com a acadêmica aquela pessoa. Aí fica 2 ligações semanais, uma da psicóloga e outra do acadêmico. Próximo, por favor. E aí, eu amo Paulo Freire, né? Então, eu sou extensionista desde menina, já estou chegando daqui a pouco aos 50, mas e a gente tenta trabalhar realmente nessa perspectiva problematizadora, né? Ouvindo o outro, compartilhando e tentando responder aos desafios que a realidade nos coloca. Então, a educação é vista e praticada como um ato dinâmico e permanente de conhecimento, centrado na descoberta, análise e transformação da realidade pelos indivíduos que a vivem. Então, a gente, tanto eles como nós, estamos nesse processo de transformação, de adaptação e de adequação, tentando responder às necessidades do momento inusitado e inesperado que a gente foi submetido. É essa a minha experiência que eu gostaria de compartilhar, agradecer, e a gente vai ficar à disposição aqui para dúvidas e questionamentos no final. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos e a todas também. É um privilégio estar aqui, conversar um pouquinho sobre as práticas educativas, já parabenizando a professora Josineide, porque ela é um exemplo positivo daquilo que a gente espera como educação para a saúde, né, como práticas educativas que foram tão bem elucidadas por ela. Então, o que é que nós temos aqui? Né, no nosso primeiro slide, que vai ser projetado para vocês, eu peço aos meninos que coloquem, por favor. O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que ter uma questão norteadora para esse diálogo que nós vamos estabelecer aqui nessa mesa redonda, não é? Próximo slide, por favor. Então, a gente vai trabalhar as práticas educativas num contexto bem amplo, tá certo? Mas vou tentar ser bem sucinta. E aí a gente vai ver, para esse tempo de pandemia agora, né? Quais são esses desafios com relação à Covid-19? A gente vê muito e se questiona muito, né? Porque mesmo diante de ampla divulgação sobre as recomendações do controle da Covid, ainda tem pessoas que não adotam medidas preventivas. Então, o que será que está acontecendo com essa população? A informação, a forma como ela está passada, ela está sendo bem conduzida? Se a gente for ver na questão anterior a este momento que já está, né, de maior controle da doença, a gente observa que inicialmente era o quê? Apenas a informação de que as pessoas estavam adoecendo e que teria que fazer obrigatoriamente o isolamento social e adotar algumas medidas preventivas.
inicialmente para os grupos, o isolamento, né, para os grupos de riscos e, posteriormente, também chamando a população ao uso de máscara, ao uso de álcool gel, enfim, a todo um contexto de medidas preventivas para poder, então, ser feito um controle da transmissão da doença. Então, no próximo slide, que eu peço para que passem, eu trago para a gente, né, na adoção de medidas preventivas, quando a gente vai fazer uma prática educativa, para que haja uma adoção, sobretudo das medidas preventivas, que é uma das formas que a gente tem, né, de quebrar essa cadeia de transmissão, que eu sempre me questiono ao planejar as ações quando eu estou na prática, que é a primeira questão que eu levanto, o que eu vou transmitir, o que eu vou trabalhar, né? Quando eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso e o porquê. O que a gente tem observado em relação da adoção de medidas educativas? O uso, não é, de instrumentos tecnológicos, que nem toda a população tem acesso. Infelizmente, não tem acesso. Não é? E a gente sabe que o indivíduo, quando ele vai adquirir novos conhecimentos, ele traz consigo uma experiência anterior, ele vai ter acesso a essas informações, mas ele demanda de um tempo para que essas mudanças, né, colocadas, elas sejam realmente efetivadas. Então, ele recebe tanto influência do meio externo, como também do meio interno. Então, quando se trata de medidas preventivas, principalmente quando a gente vai trabalhar a questão da educação, tanto na escola como no ambiente escolar, eu tenho que também ver que, além dessas questões que eu coloco do que, quando, como e porquê, o onde e quem. Quem é que vai prestar esse serviço de educação, de atividades educativas, e quem é que vai receber? A professora Josineida, ela falou também, ela tinha um público. Qual foi o local de atuação dela? Não é? É um exemplo muito positivo que eu agradeço mais uma vez, né, a colocação dela, por isso, porque eu preciso ter uma relação com essas pessoas para que elas consigam confiar em mim e assim a gente trabalhar de uma forma bem dialógica as questões inerentes aos problemas que elas vêm enfrentando. O que a gente não viu isso inicialmente, porque quando a gente vê hoje, a gente percebe que as pessoas elas adquiriram uma grande resistência na adoção dessas medidas. E aí, por quê? Foi-se pensado como ele queria passar essa informação, elas tinham acesso anteriormente, por experiências, né, já adquiridas, de um processo de doença tão coletivo e tão grave como a gente tem experienciado nos últimos tempos? Se não, como é que está o contexto dela? Né? O contexto em que ela vive, ela tem essas condições, porque não é só passar informação. E a gente viu muito bem, né, uma divulgação muito bem colocada pelas tecnologias, sobretudo pela via da internet, né, todos os aplicativos falando, a TV também. A gente ouviu, vai em alguns bairros, eu não sei se vocês, mas eu ouvi uma chamada pública, né, em carros de som, para que as pessoas adotassem essas medidas preventivas, mas a população ela foi preparada para isso? Nem todo mundo teve acesso a essa informação. A população ela não tem, geral do nosso Brasil, que é um continente muito amplo e muito populoso também, ela não tem essa questão de uma facilidade de acesso com todas as mídias, né? E aí fica mais difícil trabalhar, fazer várias atividades, sejam elas na escola ou na comunidade. Por quê?
em tempos de pandemia, a primeira coisa que a gente vê é o isolamento social para que não haja contato entre pessoas. E esse local onde a gente vai estar falando sobre esse isolamento, a gente tem que ver até que ponto essa pessoa ela pode ou não aderir a esse isolamento social. E a gente viu muito aí essas questões econômicas em relação a isso. Então, o que a gente tem visto em relação à questão das práticas educativas na escola? As práticas educativas na escola ela tem sido mediada pelos aplicativos, né, via internet. E aí a gente volta a bater na tecla da questão da não disponibilidade de todos os alunos e famílias em relação a isso. Outra coisa também que a gente tem observado muito é essa questão de algumas instituições de ensino colocar as aulas online, né? E aí trabalhar um pouco o tema. Mas aí vem a questão de que forma está sendo trabalhado os aspectos epidemiológicos, as medidas, o que as pessoas devem fazer. Será que está havendo um diálogo entre quem está recebendo a informação e quem está passando? Ou é só passar dessa informação? Então, tudo isso ele deve ser relacionado e pensado. Nem todas as escolas tiveram aulas remotas, não é? A gente sabe disso. Então, assim, geralmente, as práticas educativas, elas se dão em dois ambientes. Ou ela se dá em âmbito escolar, ou ela se dá no âmbito dos serviços de saúde, na sala de espera, nos grupos, como bem foi visto aqui, grupos de idosos, hipertensos e diabéticos, como a gente vê tanto nas unidades de saúde. Mas, com o isolamento social, não teve como fazer as medidas, as adoções de práticas educativas tão comuns no nosso dia a dia. E aí fica muito inviável trabalhos, né, junto à população, a não ser que tenha antes um trabalho sendo realizado nessa questão de ter como comunicar posteriormente com essas pessoas, o vínculo, não é? Por quê? O profissional, por exemplo, da saúde, ou também o docente, ele não tem como estar visitando essas famílias para isso. Então, o isolamento social, ele veio trazer como ponto negativo para a questão das práticas educativas essa aproximação, né, entre as pessoas e aquelas a quem vai prestar serviço e aquelas que vão prestar o serviço, né, das práticas educativas. Então, o isolamento foi um. E a outra questão é a questão das questões educativas da própria pessoa, porque quando a gente fala em educação, ela não se dá apenas nesses dois meios, que a gente sempre coloca para a escola a responsabilidade. E, na verdade, a educação ela começa em casa. Quais são as medidas que a gente pede tanto que as pessoas tomem? A questão de higiene, que deveria ser algo comum, né, na família, a questão da higiene corporal, a questão da higiene das roupas, de utensílios, dos alimentos, que já deveria ser uma constância na vida dessas pessoas, e que a gente presencia que não é só, não é assim. Uma outra questão que a gente observa também na questão da comunidade, quando a gente vai trabalhar, é que nem sempre a escola ela tem um elo com a população, com os pais dos alunos, com a população em torno dela. Então, nesse momento de pandemia, fica muito difícil as ações que a escola poderia dar de contrapartida, digamos assim, as escolas que eu falo nas escolas de nível, por exemplo, quando a gente faz mais ações, nas escolas de ensino fundamental e médio. Já nas universidades, a gente tem esse privilégio dos projetos de extensão para a gente se inserir na comunidade, mas nas outras instituições de ensino, não.
Então, essa aproximação com a comunidade quase não se tem. E com o isolamento social se agrava mais ainda. Então, é muito complicado atuar nas práticas educativas junto à comunidade dessa forma. E, fora isso, a questão da resistência. Então, a educação, ela vem de berço. O que a comunidade não estava acostumada? Era com o uso de máscaras. Aí, sim, ensiná-las como utilizar. A questão da importância, né? O porquê que eu vou utilizar o álcool gel, mas também o risco, que depois a gente foi percebendo que algumas pessoas estavam se acidentando devido ao uso ou mau uso, não é? Ou à exposição a risco com a utilização do álcool gel, higienização das mãos, enfim. Então, a gente vê vários problemas externos que interferem nesse processo. E no próximo slide, já para, por favor, o próximo slide, eu trouxe para vocês 10 pontos que eu destaquei com o enfrentamento, no caso da nossa, que a gente está hoje, né, do Covid-19, que é o quê? O desconhecimento sobre o comportamento do vírus no organismo, isso foi colocado logo de início, tanto do pessoal dos órgãos gestores, dos pesquisadores, e, claro que a população também, o despreparo dos órgãos públicos e privados no atendimento e acompanhamento dos casos, que a gente observou isso com muita frequência ainda, a gente percebe, questões culturais e sociais econômicas da população, a familiarização de termos e conceitos usados na ciência da saúde, nas ciências da saúde, que a população não está acostumada a ouvir. Outra coisa que foi bastante observado é a adaptação de novas rotinas, como eu falei, na questão do uso das máscaras, o isolamento social, a higienização, tá certo? O difícil acesso à tecnologia digitais, de informação, como eu falei, e comunicação, porque a gente sabe que tem áreas de difícil acesso, e a gente viu aí o grande número de casos na Amazônia, né, Manaus, essas localidades que, por si só, fisicamente fica difícil de você ter mais acesso à população e a população ter assistência, o desencontro de informações, e aí a gente tem um grande embate inimigo nosso, que são os fake news, não é? Enquanto o corpo científico trabalha, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica trabalha, existe um outro grupo que se utiliza dos meios de comunicação, infelizmente, para levar informação não verídicas que atrapalham as questões das práticas educativas para a comunidade. E aí, eu falo da comunidade extramuro escolar e extramuro também das unidades de saúde, que geralmente é onde a gente aplica. Mas também se dá para os membros dessas duas instituições, né? Tanto do ensino como da saúde. E uma outra coisa que a gente vê é a falta de compromisso com a saúde pública, que fragiliza bastante a compreensão das pessoas e a adesão para que haja essa mudança, digamos assim, né, para o novo normal, como eles está se chamando agora. E o que vem acontecendo com isso? Por conta dessas fragilidades todas, desses enfrentamentos, diferente de outras endemias e pandemias que já houveram, a gente se depara com um descrédito da população, dando como consequência uma resistência, né, às informações oficiais. Quer dizer, o meio externo ele interfere significantemente, né, na questão do aprendizado, da aceitação e da responsabilidade para a mudança daquelas atitudes, daqueles costumes, enfim, e que toda a rotina que a pessoa precisa se adequar para esse novo momento. E aí, no próximo slide, gostaria que passasse o próximo, para poder já dar.
já finalizando, eu venho que as práticas educativas, ela precisa ter uma visão no que, no como, no quando, no onde e em quem, certo? Ou seja, centrar na pessoa, como a professora anterior falou, na questão de Paulo Freire, você tem que levar em consideração o sujeito, quando eu vou fazer essa prática, e o sujeito no seu contexto, onde ele precisa necessariamente não só da informação, mas dos meios para poder fazer com que isso aconteça. A questão do saneamento básico, ter acesso a ele, a moradia, enfim, a todos esses instrumentos que precisam ser efetivados para que elas possam ter. Inclusive, acesso também aos materiais de higiene, que a gente viu que faltou, né, de proteção individual também que faltou, e que as pessoas tiveram que correr atrás da confecção de máscaras, enfim, de várias coisas para que pudessem melhorar a questão tanto econômica como também da segurança para sua família. E aí, finalizando, eu coloco, como eu comecei com perguntas, vou terminar com perguntas, e quando a gente vai trabalhar as práticas educativas no contexto de pandemia e pós-pandemia, porque aqueles problemas que eu citei, né, é preciso que seja revisto para não voltar a acontecer. E se pensando nas práticas educativas, qual questão vem primeiro? Quando eu vou trabalhá-las, né? O que o indivíduo precisa saber e o que ele precisa compreender, ou o que se sabe e conhece sobre o sujeito, o contexto em que ele se encontra inserido, para daí eu ir para uma ou outra, né? Só dessas alternativas. Qual das duas vem primeiro para poder a outra ser como consequência? Porque nós precisamos ter em vista que a pessoa ela aprende com as suas experiências, mas aprende também quando elas podem ter acesso à informação, aos meios que possam ajudá-la a realmente executar aquilo que lhe é passado, aquilo que é refletido, para que ela possa, então, ter um comportamento saudável, que não só para si, mas também com responsabilidade para a saúde do outro. Então, eu termino aqui minha fala, agradecendo a todos a compreensão. Vamos lá. Muito obrigada, professora Betânia. Um excelente trabalho, super desafiador. Eu gostaria de pedir desculpa pela falta de áudio na minha fala, na hora que eu fui apresentar a professora Betânia, assim eu vou refazê-la. A professora Betânia Monteiro de Farias é enfermeira docente da UFAL, campus Arapiraca, mestre em Educação em Saúde pela Faculdade de Viseu, na Escola Superior de Saúde de Portugal, atualmente ministrando aula no curso de Enfermagem e Ciências Biológicas. Peço assim desculpa, professora. Agradecemos, então, a professora Betânia pela explanação e vamos dar sequência à nossa mesa. Para darmos sequência, convidamos, então, a professora doutora Ivanise Brito Silva, com doutorado em Inovação Terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora Ivanise é enfermeira preceptora do Programa de Residência em Hematologia e Hemoterapia da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas de Pernambuco, HC-UFPR. O tema abordado pela professora Ivanise será o papel dos residentes nos serviços de saúde em tempos de pandemia. A professora Ivanise também terá de 15 a 20 minutos para a sua explanação. E fica livre agora a sua fala, professora. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo. A internet aqui está oscilando bastante. Eu queria também pedir para projetarem aí a apresentação, filmada. Agradecer o convite, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui, né, e poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve por aqui. Foi engraçado porque escutar
as primeiras palestrantes, foi muito bom. O projeto de extensão da professora Josineide é uma coisa que linda de ouvir, né? E a fala da professora Maria Bethânia é exatamente o que a gente conversa aqui todos os dias no serviço de saúde. Então, como foi difícil? Como foi difícil para a gente lidar com a pandemia, a chegada da pandemia, principalmente porque foi apresentado de uma maneira como os serviços de saúde eles tiveram tempo, o Brasil teve tempo. Na verdade, a gente não teve tempo. A gente pega o meio de cálculo de saias justas de verdade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como está sendo, na verdade, o programa de residência dentro desse contexto de pandemia, né? Como eu sou enfermeira, eu acompanho, sou preceptora de residentes de enfermagem. Mas a gente sempre está conversando com outras turmas, com turmas diferentes, com profissionais de outras áreas, e, de certa maneira, a gente sente que as dificuldades, elas são as mesmas, elas são muito parecidas. Então, próximo, por favor. Primeiro, né, quando a gente fala de Covid-19, qual foi o grande impacto dessa doença no ambiente hospitalar? De cara, quando iniciou, né, esse processo aqui no Brasil, e, enfim, nos serviços, a gente já começou com o afastamento dos profissionais experientes, aquelas pessoas mais idosas, então elas, por questão mesmo de precaução, elas saíram do contexto da assistência, né, pela questão do risco, e aí a gente teve uma perda muito grande nos serviços. A gente já não tem serviços de saúde com uma grande quantidade de profissionais, e do nada a gente tem que reduzir, né? Então, isso já foi muito ruim. E no processo de formação e de acompanhamento de residentes, por exemplo, é ruim porque a experiência dessas pessoas faz diferença nessa formação. Então, o primeiro impacto já foi daí, né? Afastamento. Depois a gente teve que lutar com o adoecimento físico e psicológico das equipes também. Então, não foi somente a questão física, mas também os problemas de saúde mental, porque o que foi que a gente começou, né, a viver uma carga horária exaustiva. Então a gente chega com uma demanda nova, completamente nova, as pessoas ainda estão ali tentando entender que doença é, e de repente a gente se vê trabalhando sem parar, né? Então, a cabeça, o corpo cansa, mas a cabeça também cansa. Além disso, a gente tem aquela coisa de tenho que me afastar da minha família, eu represento um risco, então o profissional de saúde ele foi visto como um risco também, né, de ser o transmissor, de levar para casa. Então, tudo isso fez com que os profissionais fossem adoecendo. E aí, como é que a gente pode compartilhar experiências e atuar de forma positiva no processo de formação quando a gente não está bem, a gente não está conseguindo responder nem fisicamente nem mentalmente. Então, esse também foi outro desafio. Enquanto preceptores de assistência, e eu acredito que também para os residentes, né, que também estão incluídos nesse contexto, mas, assim, também perdidos. A sensação de início, acho que a palavra foi, assim, era perdido, estava todo mundo perdido, e, assim, a gente estava tentando caminhar em uma direção, que também não se sabia ainda qual, mas só com tentativas. O início foi bem difícil, né? Com os afastamentos de profissionais, a gente precisou trazer pessoas novas para o hospital, né? Para suprir mesmo as faltas, as ausências, e aí a gente entra com outro processo, que é a questão de pessoas que estavam chegando, muitas vezes sem experiência nenhuma, recém-formadas principalmente, pessoas que não conheciam a prática e as rotinas dos estabelecimentos de saúde. Então,
ao mesmo tempo que a gente estava lidando com a saída de profissionais, a gente estava recebendo, queria recepcionar essas novas pessoas, como fazer isso e como manter um ambiente de ensino, já que os estabelecimentos de saúde, eles também são ambientes de ensino, né? A gente está falando de hospitais e escolas, os 2 hospitais que eu trabalho, os 2 recebem residentes, recebem graduandos, então esse movimento de saída e chegada de gente é difícil para manter a qualidade mesmo e a atenção que essas pessoas precisam, né? E talvez a coisa mais difícil para a gente tenha sido trabalhar com o desconhecido, com esse novo que chegou e, assim, as tentativas clínicas eram várias, então uma semana podia fazer, na outra não podia, numa semana podia, não era para usar máscara, na outra semana era todo mundo de máscara, então os protocolos eles estavam o tempo todo sendo alterados. E esses profissionais que estão na formação, como é que a gente conduz isso? Então, foi muito tumultuado, porque a gente precisava ter nosso norte, de decidir mesmo, assim, agora a gente vai fazer o quê, né? De início, assim, o Ministério da Saúde, a Anvisa, a gente tentava seguir o que era preconizado, mas terminou que, no fim, o que a gente consegue sentir é que, apesar de ter as recomendações gerais, cada instituição fazia de um jeito ou agia de uma maneira, e essa coisa assim de fazer sem saber o que está fazendo também é difícil para quem está na prática e principalmente para quem está no processo de formação, né? O próximo, por favor. A gente, do nada, sim, a gente começou a ver a mudança na estrutura hospitalar no sentido de tanto de público, em que a gente atendia, como de conformação mesmo. Então, a primeira grande definição foi quais os hospitais vão receber, quais serão os hospitais de referência. E aí esses serão os hospitais que vão receber esse público, esse paciente com coronavírus. Mas e para receber, como é que a gente faz? Então, o que é que a gente precisa ter de estrutura? A gente está falando de hospitais públicos com recursos reduzidos, né? Que tudo precisa de licitação para chegar, que tudo precisa de aparato jurídico, né? Principalmente com compras, de hospitais que não tinham reservas de materiais, por exemplo, e que do nada a gente vê a mudança do perfil do hospital. O hospital EMOP, que é onde eu trabalho, é um hospital pequeno e era um hospital clássico de tratamento de doenças hematológicas. Então, a gente é referência em alguns tratamentos de leucemia, enfim, e anemias, mas a gente tem uma parte de câncer, mas o forte da gente são as doenças benignas e doenças crônicas, que você acompanha o paciente ao longo do tempo. E aí, do nada, você muda a equipe para receber esse paciente que é um paciente que chega grave, que agrava, né? A gente também começou a ver a questão das perdas, de morte, a evolução rápida dos pacientes. Então, mudar a equipe para entender que o perfil do paciente mudou e fazer essa mudança no desafio. Lembrando que, nesse contexto, existiam também os alunos que ali estavam, né? Os alunos de residência. Então, eu acho que a grande colaboração e assim a grande coisa positiva, pelo menos nos programas que eu tenho contato, para os residentes, foi a questão da ajuda no estabelecimento de protocolos. Então, a gente teve que fazer muito POP, muito rotina, muito treinamento, e esse estudante, ele entrou justamente, acho que nesse aspecto de ajudar a tentar organizar. Então, na parte organizacional, com certeza, teve ganhos, mas esses ganhos, eles foram em decorrência, às vezes, de perdas de experiências que, em outros anos,
outras turmas tiveram e que eles provavelmente não terão, porque a gente também esperava uma coisa que fosse rápida. Eu lembro de quando a gente estava estruturando o hospital para receber os pacientes, a gente esperava que, não, no máximo em junho já vai estar a vida normal e está tudo certo. E aí esse prazo ele foi alongando, então de junho foi para julho, de julho foi para agosto, e a gente já falou assim, 2020 é isso. Então, a mudança do hospital em si, a mudança de protocolos e do público, de certa forma, causa impacto nesse residente, porque o que muitos, principalmente os que vêm para residência específica, como a de hemato, ele vem preparado para ver uma coisa. E a verdade, a prática é que 2020, por ser um ano atípico, ele viu completamente diferente. Assim, ele viu o que ele queria, mas numa da gente é Covid, hoje, né? Assim, é Covid e cuidar desses pacientes. Então, no momento, a gente até às vezes brinca e diz assim, parece que as outras doenças acabaram, porque a gente só vê Covid, é só Covid, é só coronavírus, né? E conseguir manter esse residente ali junto e fazer com que ele entenda que, apesar de ser novo, ele tem que tentar extrair o máximo, é um desafio para quem está junto, para quem está ali no dia a dia. Próximo, por favor. E aí, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu acho que uma das coisas que a gente mais viu e que ainda faz é a questão de treinamento sobre paramentação e desparamentação. Isso é uma coisa que a gente não precisava ter gastado tanta energia com isso. Teoricamente, o profissional de saúde que está ali lidando todos os dias, ele deveria saber todos os passos de como se paramentar, de como se desparamentar. E aí chegou a pandemia e a gente viu que a gente não sabe. A gente não sabe o descarte correto, a gente não sabe, a gente está na prática, a gente faz as coisas, mas a questão do raciocínio crítico, ele ainda é falho. Aí, justamente nesse momento, a gente teve uma participação muito grande dos residentes, principalmente em enfermagem, no intuito de fazer educação em saúde mesmo, em loco, de ir lá, de mostrar. E a parte positiva desse momento é que os próprios colaboradores chegavam para as gerências ou para as supervisões e diziam assim, olha, a gente precisa de treinamento. É assustador, porque quando a gente, como hospital, normalmente organiza treinamentos, cursos, palestras, existe uma resistência muito grande do profissional de saúde de sair daquela sua prática e de se dirigir. Mas aí, nesse momento, foi o inverso. Eles estavam procurando as gerências, dizendo, a gente precisa, a gente está com medo. A gente tentou fazer isso por via digital, com vídeo, com passo a passo, mas não foi a mesma coisa. Então, não, vamos ter que ir treinando e vamos ter que fazer pequenos grupos. E, nesse momento, eu acho que os nossos residentes, eles atuaram bastante. E isso é bom porque também valoriza o que a gente faz todos os dias e que, às vezes, a gente não dá tanto valor. Quando a gente diz assim, vamos fazer um grupo aqui, vamos conversar, vamos debater, vamos ter uma aula sobre alguma coisa. Às vezes, quando você chega, principalmente numa residência, você quer ver aquela prática, você quer fazer o procedimento, você não dá muito valor a esse momento onde a gente tem que sentar, parar e estudar mesmo, então, de compartilhar, sabe, informações. E aí, eu acho que isso é uma coisa positiva. Eu acho que em nenhum momento a gente viu tanto a importância de estar se educando nos serviços de saúde. A gente precisa parar, a gente precisa escutar, a gente precisa entender o que é que a gente está fazendo e não somente ir reproduzindo, sabe? Porque com o tempo a gente parece umas máquinas. A gente faz e muitas vezes a gente se pergunta, você faz isso por quê? Não sei, eu aprendi assim, então eu vou fazendo, né? Mas
é preciso parar um pouquinho e tentar entender que não é somente a prática por si só, é a prática junto desse raciocínio crítico que só vem contínua. É uma coisa que a gente, como profissional de saúde, eu acho que em muitos momentos a gente tem técnica para lavar a mão e às vezes a gente não faz de forma correta. Então, pequenos gestos que poderiam facilitar tanto a vida e que não são valorizados simplesmente porque são vistos como simples. A gente quer ver o grande, a gente quer ver a cirurgia, a gente quer ver o curativo. A gente não quer ver como calçar a luva, como lavar a mão, sabe? E não dá tanta importância a isso. Próximo slide, por favor. E aí eu vou falar um pouquinho da experiência da enfermagem, né? Então, como é a carga horária desse residente? Ele tem 60 horas semanais, então ele sai, às vezes, da graduação com aquela expectativa de que agora... Ai, eita, desculpa, só um minuto. Conseguem me ouvir? Voltou? Alô? Oh, pronto. Então, a gente vem com um R1 cheio de expectativa e que chegou numa realidade diferente, que às vezes eu conseguia perceber no rosto dos meninos uma certa falta de estímulo mesmo, não era somente o cansaço, sabe? Era a falta daquela coisa que eles estavam procurando, mas que paciência. De certa maneira, eu acho que quem passou pela pandemia nunca mais será o mesmo. E a gente vai ter história para contar assim, até o fim da vida, né? Esses residentes de enfermagem, eles atuaram principalmente nos serviços através de promoção de educação em saúde, em loco. Isso é uma coisa que já se fazia, mas que agora a gente reforça muito, né? Então, os treinamentos em serviços. Além disso, sociais ou com grupos, ou no ambiente hospitalar, mas que agora está sendo substituído pelo ambiente virtual ou pequenos grupos, para evitar as aglomerações, né? Mas, assim como os profissionais de saúde, eles também que estão lá na assistência, a gente tem que lembrar que são pessoas também, que também estavam com medo, que passaram pelo momento assim, do medo, da frustração, que precisaram se ausentar também por licença médica, porque eles também adoeceram. Então, dentro do ambiente hospitalar, a gente até fica assim, esse é o residente, esse é o residente. Ele é o residente, mas ele também é um profissional. E ele é igual a gente, ele é humano. Então, eu acho que essa sensibilidade de entender que também para os garotos, para os meninos, não foi fácil, é uma coisa que quem trabalha com residência tem que ter, sabe? Próximo, por favor. Foi que a gente utilizou, né? Essas aulas, elas foram substituídas pelo Google Meet, por Zoom, lives no Instagram, plataformas. Eu acho que também foi um tempo que, quando a gente descobriu as lives, a gente não parou nunca mais, porque é o tempo todinho, sempre tem live, tem congresso, tem simpósio, tem apresentação, então, assim, acho que também a gente nunca viveu um processo de educação tão intenso, sabe, assim, de vamos tentar aproveitar mesmo os momentos, mas isso tem um lado bom e tem um lado negativo. Existe a questão do distanciamento, existe a questão de não ter o contato direto com o professor, que é importante, existe a questão dos conteúdos, a gente viu junção de diferentes programas para ter a mesma aula. E aí, por exemplo, um programa de saúde coletiva com um multidisciplinar, com um de hematologia, para dar uma aula de epidêmio, a forma como essas pessoas vão acompanhar é diferente, porque cada um teria um foco. Então, é difícil para o professor,
na organização desse conteúdo, e é difícil para o aluno também. Isso foi uma coisa que a gente também recebeu muito como crítica dos meninos. Próximo. A gente teve colação de grau antecipada, como forma de botar essas pessoas, né, para iniciar trabalho mesmo na pandemia. O Brasil, no início, eu lembro o programa Brasil Conta com Você, né, então a gente precisava de profissionais, porque a gente viu também que está faltando, principalmente profissional qualificado. Isso para quem está chegando, mas para o serviço não é tanto, porque mas vem, às vezes, faltando um pouquinho da experiência, maturidade, principalmente no momento de crise. Então, aconteceu, mas eu não sei se a gente pode ver, também tem turmas de graduação e de curso técnico, por exemplo, que estão parados, e alunos que foram chamados em concurso não podem assumir porque não tem o último estágio. Então, são processos bem distintos, mas motivados pela mesma causa, né? Próximo, por favor. E aí, na enfermagem particular, a gente sempre reforçou e lutou contra essa questão do ensino EAD, porque a gente entende que é uma profissão que precisa do contato, precisa de estar ali, precisa do pegar, precisa do manusear, precisa do fazer. Então, não dá para a gente dizer assim, a gente se formou pelo computador. Eu acho que o computador pode ajudar, mas dizer assim, que forma-se um enfermeiro online, ou com a desculpa de que não, a gente faz as aulas online e fica somente com a prática presencial. Isso acho que ainda é uma coisa que a gente luta muito, nosso conselho luta bastante, e a gente torce para que não aconteça. Eu acho que o online ele vem para ajudar, para somar, mas ainda não substitui. A gente precisa do contato, a gente precisa da troca de experiência. Para a nossa formação, né? Graças a Deus, a gente tem aí uma portaria que está dando para os cursos que precisam de aulas em laboratório. Então, as aulas EAD, elas podem ser dadas, mas em uma quantidade pequena, mas falar de EAD na formação do enfermeiro, eu particularmente vejo como uma perda muito grande. Não acho que isso venha de uma forma positiva, sabe? Próximo, por favor. E aí eu chego ao final mostrando que o futuro que a gente achava que estava distante, na verdade o futuro chegou já, a gente já vive o futuro. A gente nunca pensou conseguir viver e passar por isso que a gente passou, mas a gente está passando. Hoje eu posso dizer que a gente está mais aliviado. Eu acho que a gente pode caminhar junto, mas substituir, não. Então, é isso. Contei um pouco para vocês, dividi um pouco com vocês a experiência que eu tive nesse período e que a gente dividiu aqui junto com os nossos residentes e junto com os nossos colegas, porque hoje a gente fala com tranquilidade, mas se essa conversa fosse lá em maio, eu acho que eu não saberia nem dizer meu nome, sabe? Foi um processo que eu acho que nunca mais a gente vai esquecer. Muito marcante. Muito obrigada, professora Ivanise, muito obrigada mesmo por compartilhar experiências tão lindas no momento tão agudo dessa pandemia, viu? Foi um relato muito bonito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Damos continuidade, pessoal, aqui na nossa mesa, eu gostaria de lembrarmos que as perguntas feitas para a banca, para a mesa, devem ser feitas no final, e, se possível, você direcione a pergunta para o palestrante.
com o nome dele, identificando-o. Fica melhor para a gente organizar aqui as respostas, tá bom? Então, para a gente finalizar essa linda mesa, gostaria de convidar, então, a professora doutora Daniele Gonçalves Bezerra, formada em Ciências Biológicas, mestre em Morfologia e doutora em Biologia Humana e Experimental pela UERJ. Atua como professora pesquisadora da UFAL, vinculada ao setor de Anatomia Humana, membro do colegiado e orientadora do programa de pós-graduação ProfBio. Atua como tutora no curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes, UNIT, UFAL. E o tema da professora Daniele é sobre fake news mata. Tá? Então, a professora Daniele também terá de 15 a 20 minutos. E fique à vontade, professora, para proferir a sua palestra. Gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite para estar participando desse momento, até porque se fosse presencial eu não ia conseguir, porque eu passei recentemente por um processo cirúrgico, então isso é uma das vantagens desse momento remoto. Então, eu como professora tenho trabalhado também remotamente, tanto no programa de pós, quanto na graduação, né? Eu sempre procuro trabalhar com os meus alunos da gente se apegar ao que tem de positivo, porque informação negativa está vindo e a gente está sendo bombardeado por todos os lados, a todos os momentos. Então, pela nossa saúde mental, né, para a gente conseguir superar esse momento, né, histórico, né, relacionado à saúde, então eu sempre procuro estar trabalhando essa mentalidade, né. Quando eu recebi o convite pela professora Luzia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram as fake news, né? E aí eu falei, não, peraí, vou pesquisar um pouco e depois eu dou um retorno para ela. E quando eu fui pesquisar, eu falei, não, é sobre isso mesmo que eu vou falar. Né? Eu fiquei assustada com um tanto de informação relacionado a fake news, e aí eu resolvi trazer para vocês, né, para esse encontro, onde a gente fala dos desafios das práticas educativas, né, em saúde, nesses tempos de pandemia, falar sobre fake news, e aí fake news mata, foi o meu tema de escolha, porque foi com isso que eu me deparei, né? E de onde surgiu essa ideia, né, assim, primeiro que por eu trabalhar na saúde, ser bióloga, ser pesquisadora, então tanto de gente, tanto da família quanto alunos, vinham me questionar sobre algumas informações que chegavam, né? E, dentre elas, uma amiga queria muito vir aqui em casa, né, me visitar e tudo mais. Eu falei, olha, não estou recebendo visita ainda, né, porque tem todo ainda o protocolo, a gente ainda não conhece como que está evoluindo, isso logo no início. Aí ela virou para mim e falou assim, mas Dani, eu estou imune. Tipo assim, começamos o isolamento em março, isso foi entre abril e maio, mas eu estou imune. Aí eu falei, você está imune? Ela, estou imune. Aí comecei a conversar e a dialogar, eu falei, olha, de onde veio essa informação? Enfim, e daí, então, veio essa ideia. Eu falei, não, vou falar sobre isso mesmo e vou levar um pouco da experiência e também o que tem na literatura. Como bióloga e apaixonada por história, eu adoro antropologia também. Então, falar de fake news, uma informação que vem junto, é fofoca, né? Então, são falsas notícias, né? Informações que são propagadas e que é bem parecido com a fofoca. E aí eu fui buscar a origem disso, né? Então, quando a gente vai estudar um pouco sobre a origem das informações distorcidas, a gente vai lá para os primórdios da nossa ancestralidade. Então, aqui eu tenho algumas pinturas, trouxe uma pintura rupestre, até para destacar, né, uma riqueza que a gente tem aqui no Brasil, lá no Parque da Serra da Capivara, né, no Piauí. Então, se eu até digitado aqui errado, no Piauí, então a gente tem essa riqueza histórica, e aí, quando a gente vai estudar toda a parte biológica, da comunicação, de como surgiu a fofoca, a gente vai entender que se comunicar é algo que fez com que a nossa espécie, frágil fisicamente, frágil biologicamente, né, conseguisse sobreviver ao longo dos tempos. Como? Fazendo relações e destruindo relações entre outros. Olha que louco, né?
Então, a partir desse conhecimento, a gente entende que não somente a comunicação, né, foi importantíssimo por conta daquele primórdio onde éramos poucos, né, então éramos pequenos grupos, então a gente precisava se fortalecer para caçar, para sobreviver nas situações adversas de meio ambiente e tudo mais, né, para poder ter acesso a alimento, porque não dava para poder desenvolver todas as habilidades numa vida tão breve, tão curta, né, que era em média em torno de 20 anos. Então, eu precisava criar esses laços. E muitas vezes, para construir esses laços, eu precisava destruir outros, né? Então, e quando a gente vai estudar sobre a origem da fake news, vem várias outras informações, assim, é porque é que o nosso tempo é limitado. E aí, aqui a origem da fofoca, que eu falei da pintura rupestre, tá certo? No Parque da Serra da Capivara, no Piauí. Então, a gente tem essa riqueza, como eu já abordei, né? E aí, na sequência, fazendo correlação das fake news nesse tempo de pandemia. Então, uma primeira coisa que é importante a gente destacar é sobre o poder das redes sociais, né? Então, as redes sociais é uma ferramenta fantástica que, nesse momento, aproxima os indivíduos, né? Então, é o que a gente tem para poder conseguir fazer os nossos contatos, as nossas socializações, principalmente para quem está longe da família. Eu mesma, a maior parte da minha família encontra-se no Rio, mas também é perigosa na mão de quem não sabe. Então, ela pode surgir desde uma forma que eu estava trazendo o contexto dos sites de humor, né? De uma forma sem maldade, sem malícia, né? Então, onde pessoas que não têm o poder de discriminação, né? Que não tem uma forma de discriminar se aquela informação é verdadeira ou falsa, propaga aquela brincadeira, uma brincadeira muitas vezes sem ter passado por esse crivo, né? De cuidado, numa esfera maior, né? E aí começa a propagar esse tipo de informação. Uma outra forma das fake news se propagarem é sobre a própria necessidade de manipular uma informação para que ela seja vendida. Ou seja, o sensacionalismo que geralmente a gente vê nas mídias de grande acesso, né, que elas utilizam dessa estratégia, ou seja, constrói toda uma informação de forma que ela tenha um interesse, né, dentro do neuromarketing, inclusive tem linhas, né, que são de estudiosos, né, que trabalham exclusivamente com estratégias de neuromarketing, ou seja, então eles criam toda uma informação para que aquilo ali propague e chegue ao maior número de pessoas possíveis. E tem um propósito atrás disso, que geralmente é vender algum produto, vender algum nome, vender alguma identidade, né? E tem também, hoje a gente encontra muito, por conta do poder das redes sociais, também a criação de informações falsas, inclusive identidades digitais falsas, né? Para poder estar propagando, ou para poder ganhar o que a gente chama dos likes, né? Então, existe um mercado por trás disso, por trás desse contexto, por trás desse contexto dessas redes sociais. Outra coisa que foi percebido durante esse processo, e que as professoras falaram bastante até, é sobre o medo do desconhecido. Né? Então, de repente, a gente estava seguindo a nossa vida normal, né? E de repente a gente se depara com algo totalmente novo, dentro de um contexto histórico, inclusive, da nossa espécie. E esse desconhecido, então, como a professora Bethany bem falou, então a gente tem aí agora um descontrole, né? Essa sensação de impotência, de perda do controle, porque eu tenho agora um fator ambiental que vai atacar o meu biológico e aí hiperativa o meu psicológico, né? Então, eu começo a entrar em um conflito, né, por conta desse desconhecido.
E aí, como que eu trago a fake news, né, as informações que vêm distorcidas, elas só vêm agravar essa ansiedade, só vêm agravar essa percepção, principalmente daquelas pessoas que não fazem esse processo de filtragem. Então, a gente tem muita gente, muitas pessoas com acesso à rede digital, à tecnologia, porém, a gente também tem as pessoas que são analfabetos dentro de um contexto de utilização. Então, utilizam de forma errônea, de forma errada, né? E aí, como eu já falei, o interesse, né, da maioria das situações, quando a gente vai estudar sobre fake news, está relacionada mesmo às fábricas de like. Então, existe uma rede, existe um mercado, e esse mercado ele tem vários interesses, que vai desde vender um produto, destacar um nome, até mesmo interesses políticos, né? Ou para propagar o nome de alguém, ou para destruir o nome de alguém. Então, assim, de uma forma geral, num contexto geral, as fake news, né, essas informações desencontradas, ela vem para poder afetar a grande massa, né? Porque se a gente, como a professora Betânia disse, o tanto de pessoas que não têm acesso à informação, né? Então, quando a gente fala de rede social, a gente está falando de um número, de um grupo de pessoas que têm acesso, e as pessoas que não têm acesso, mas de alguma forma essa informação se propaga de uma forma tão alarmante que, inclusive, chega distorcida para esse público também. Então, é o tipo de cuidado que a gente também tem que ter ao observar esse tipo de informação, tá? E ficar atento que sempre vai ter um objetivo por trás da desinformação. Então, a desinformação, quando a gente pesquisa também sobre fake news, é um tema discutido principalmente na área de jornalismo e na área de comunicação. Porque o termo fake news, da forma que ele é aplicado, acaba denigrindo também o papel desses profissionais. Então, eles trazem que a melhor forma da gente trabalhar é a desinformação, né? Então, trocar fake news por desinformação. Então, aí também trago e destaco essa palavra como uma palavra-chave, tá? Para poder a gente estar observando e até estar propagando. Bom, não adianta estar aqui falando sobre isso, sobre esse contexto, né, histórico relacionado à fofoca, falar sobre fake news, que é algo que está aí ela ganhou força em 2016, né, o tema fake news, sem também trazer como agir, né? Então, assim, teve um momento da pandemia que eu me senti muito impotente, porque como eu já disse, trabalho na área da saúde como professora e como pesquisadora. E dentro dos grupos de pesquisa, né, dos grupos de professores, né, participando ali pelo WhatsApp, tá? Então, tem um grupo que eu participo, que eu preciso participar profissional, que todo dia a gente recebe informação de como que está o quadro da pandemia e tudo mais, e informações de debates de pessoas que são especialistas na área, imunologistas, né, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim. Então, eu estava sendo bombardeada por essa informação e, ao mesmo tempo, eu estava tomando cuidado de informar as minhas pessoas, né, principalmente aquelas pessoas, quando eu falo minhas pessoas mais próximas, desde aluno, família e tudo mais, porque eu percebi também que, no início, muitas pessoas, como ainda não tinha perdido ninguém, né, ainda não tinha sofrido pela dor, não estavam levando a sério as estratégias de cuidados preventivos básicos mesmo, de lavar a mão, cuidar de voltar para casa, de usar máscara. Então, eu estava vendo muitas pessoas não levando isso a sério, dentro de casa mesmo, minhas irmãs lá no Rio. Então, aquilo estava mexendo muito comigo, porque eu estava tentando informar sem causar pânico, porém, as pessoas não estavam levando a sério aquela informação. E eu percebi, pelo menos estou trazendo a minha experiência, que a percepção, os cuidados só começaram a acontecer de fato quando as pessoas começaram a perder pessoas ao seu redor, né? Então, por mais que a gente levasse informação, algo que a professora Ivanise trouxe, que foi uma das coisas que eu tentava comunicar para a gente, não é só questão sobre o aumento do índice de adoecimento, não é só sobre as UTIs lotadas, também sobre tudo isso,
e o fato da gente ainda não ter profissionais disponíveis, porque eu estava vendo um tanto de colegas se afastarem porque estavam doentes, sabe? Então, dentro do grupo lá, toda semana um relato de alguém se afastando, de alguém em estado grave, e você querendo compartilhar esse tipo de informação de uma forma que não assuste, e as pessoas não entendiam, né? E aqui eu estou falando de pessoas que têm acesso à informação, de pessoas que não são completamente leigas, podem ser pessoas de outras áreas, que não são da área da saúde, mas são pessoas que têm, né, um acesso à informação. E aí essa sensação de impotência, né, eu comecei também a falar, não, peraí, eu preciso organizar, até porque aquilo aí estava afetando também a minha própria saúde, né? Então, eu comecei a levar informações, comecei a buscar informações na forma de grupos de universidades, informações que os colegas traziam, faziam aqueles desenhos esquemáticos. Eu comecei a propagar isso aos poucos. E outra fonte que eu vi, que me auxiliou muito, foram os mais jovens. Então, meus sobrinhos mais jovens, né, os alunos mais jovens, o filho das minhas amigas, eu comecei a conversar com eles e vi que eles conseguiam mudar mais o comportamento de casa do que os próprios pais. Então, como agir diante de uma fake news ou de uma suspeita de fake news? Então, primeira coisa, se você suspeita, as chances de ser fake news é muito grande. Um outro dado, dentro desse meu levantamento, né, que eu vi que eu fiquei assustada, fake news, ela tem 70% mais chances de se propagar do que uma informação verdadeira. Então, esse é um número altíssimo. Então, o que acontece? Chegou uma informação suspeita que é fake news, primeira coisa você vai pesquisar, fazer uma busca, uma pesquisa sobre aquela informação. Então, onde a gente pesquisa? Então, tem que tomar cuidado também com esse tipo de filtro, né? Então, a primeira coisa que é indicado é que vá para os sites de confiança, então, das sociedades de saúde, né, as sociedades específicas relacionadas àquela linha de conhecimento. Então, se eu quero conhecer mais sobre imunologia, eu vou buscar quem é referência em imunologia, né? Se eu quero saber como que estão os dados dos gráficos, a gente tem vários meios hoje, né, para poder estar acompanhando em tempo real como que está a evolução e involução do Covid. Então, está utilizando dessas ferramentas. E aí, não abrir mão, né, de construir a sua própria informação. E outra coisa que é muito discutido, uma fake news, quando eu pego e suspeito que aquela informação é errônea, não passe para ninguém perguntando se é verdadeiro ou falso, porque isso também ajuda com a propagação. Então, se eu desconfio que é falso e não vou ter tempo de pesquisar, não propague. Se eu desconfio que é falso e vou pesquisar, né, e vejo que é falso de fato, então eu tenho que criar um material para poder mostrar que aquela informação é falsa. Não basta simplesmente eu devolver e falar que é falso, porque a pessoa vai clicar ali e aí você vai estar dando visibilidade àquela informação errônea. E outra coisa muito crítica nas redes sociais, nesses recursos, é que a pessoa muitas vezes abre a informação e não lê ela por completo. Então, é interessante você destacar, né, aquela informação como falsa, criar um símbolo, uma logo, alguma coisa que possa destacar aquela informação como falsa. Outra situação muito importante dentro desse contexto é desenvolver, não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, olha, não, isso não é verdade, isso é mentira. E aí, se a pessoa ela tem ali, né, se ela é apegada a esses viés de confirmação, né, a essas crenças, porque basta uma outra pessoa falar que aquilo é verdade, né, para que a pessoa tome aquilo como verdade e muitas vezes fica difícil você desconstruir aquilo ali. Então, é melhor você dar ferramentas para que a pessoa desenvolva a sua capacidade crítica sobre aquele assunto, né? Então, dentro do caso que eu comecei a contar, de onde surgiu, da minha amiga que veio e trouxe essa informação, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ela quem falou isso para ela, que ela estava imune. Ela falou assim, foi o meu médico. Mas aí, mesmo assim, a gente precisa também
tomar cuidado com o que as pessoas falam, porque muitas vezes, para poder validar uma informação, ela utiliza o nome ou título de alguém que vai gerar um pouco mais de confiança, né? Aí eu falei, seu médico disse com base em quê? Eu fiz o exame, né, e lá os meus anticorpos, né, foi assim que ela utilizou a linguagem, estava dizendo, então, o teste lá do anticorpos testou que eu já estou imune, que eu não transmito para ninguém. Isso ela querendo vir aqui. Aí eu, aos poucos, fui conversando com ela. Eu falei, ele falou do IgG, não foi isso? Ela, foi, isso mesmo. Eu falei, então, o que a gente tem de informação até então, né? Esses testes, eles só mostram se a gente teve contato ou não. Mas a gente ainda não tem informação, gente, o suficiente. Se vocês tiverem, por favor, me passem, porque não tem nada ainda comprovando sobre a imunidade, né, em relação ao tempo de imunidade, porque o vírus é muito novo. A gente tem pouquíssimo tempo de contato com ele. Então, essa informação de que, estou imune, é uma das informações que me assustam muito na atualidade, porque várias pessoas estão utilizando desse argumento para ir e vir e não continuar com as medidas preventivas, né, em vários ambientes. Então, é uma das informações que hoje me assusta muito e que está sendo um desserviço, né, dentro desse contexto de saúde pública. Então, fica aí essa minha angústia, né, relacionada a essa informação. Então, a gente ainda não tem informação suficiente que afirme que por quanto tempo o nosso corpo, mesmo eu manifestando ali IgG positivo e IgM negativo, a gente não sabe por quanto tempo, porque o vírus ele tem um alto poder de mutação. Então, assim como o vírus influenza, por exemplo, né, o vírus da gripe, por que a gente precisa se imunizar todo ano? Porque a resposta imunológica dele demora meses e anos, isso vai variar de um indivíduo para o outro. Então, a gente ainda não sabe como se comporta o novo Covid, tanto que ele é chamado de novo, né? Uma outra forma como agir. Então, a gente precisa também ter o nosso poder crítico de discernir, né, mentiras e verdades, a gente também tem que utilizar para poder identificar até onde essa mentira pode afetar uma população. Então, só o fato de eu não divulgar, muitas vezes não é o suficiente. Então, se eu sei que aquilo ali pode comprometer a saúde de um grupo, que aquilo ali pode gerar pânico, eu posso sim denunciar. Então, existem as delegacias de crimes virtuais, tá certo? Então, que tem uma série de pesquisadores e de pessoas que são capacitadas para fazer esse tipo de busca, tá? Outra coisa interessante também, mas a gente está isolado, eu vou numa delegacia fazer um BO. Não. Então, no próprio site da Secretaria do Estado, né, de Segurança Pública, você pode estar fazendo esse tipo de denúncia, tá certo? Então, é só entrar lá no site, aqui no caso de Alagoas, é seguranca.al.gov.br, então, vai ter meios ali para poder você estar fazendo essa denúncia. E outra coisa que eu achei muito interessante, que é importante estar propagando, é que no site da Secretaria da Saúde existe um número de WhatsApp, que é esse aqui que eu coloquei, 61992894640, que é onde você pode, eu não tenho tempo de pesquisar, você pode mandar informação para esse WhatsApp, eles pegam essa informação, faz toda a investigação e devolve, dizendo se é fake news ou se essa informação é verdadeira. Então, esse recurso aqui é um recurso muito interessante, né, que eu acho que vale muito, muito a pena estar utilizando essas dicas, tá certo? E para poder a gente, já indo para o final daqui da minha contribuição, algo que eu sempre falo para os meus alunos sobre qualquer assunto que eles venham me questionar, eu falo assim, olha, primeira coisa, não acredite em mim, estude. Porque se eu começo a virar esse centro de informação, de referência, se a gente se coloca como professor, né, como formador de opinião, se a gente se coloca nesse lugar,
a gente também erra muito no contexto de que está limitando ali da pessoa trazer outras informações para também nos enriquecer e para poder, e está deixando de permitir que essa pessoa desenvolva, né, um pensamento crítico, que é o que a gente bate muito aqui na tecla. Então, não acredite, sabe? Não acredite na primeira informação. E quando eu falo aqui estude de uma forma ampla, vai pesquisar, vai buscar, vai se informar. Informação, eu lembro que quando eu era adolescente, né, meus pais queriam fazer eu estudar, falavam, vai estudar não ocupa espaço e tal. E hoje eu entendo que estudar ocupa espaço sim. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica a criar aí um capital intelectual, né, faz cursos, busca informação, debate com pessoas que têm mais conhecimento com você, você sim ocupa um espaço diferenciado, né, você passa a ter argumentos e passa a ser fonte de referência, né, mas a gente só consegue se construir dessa forma, fazendo essa busca de forma individual. Então, por mais que a gente tenha momentos, tenha pessoas que a gente possa trocar, né, a construção do saber é algo rico, porém é individual, tá? Esse aqui é uma dica de leitura, então, para poder estar construindo aí essa visão crítica, né, para que as pessoas possam querer se aprofundar e gostem também de história. Então, uma breve história da humanidade, que é o Sapiens, né, do Harari. Ele é um livro muito interessante, ele traz várias etapas do desenvolvimento da nossa espécie com embasamento biológico, tá certo? Então, fica aí essa dica para quem tem mais curiosidade de entender sobre o processo da evolução da nossa espécie. E trouxe aqui alguns títulos de artigo, né, para poder, quem tenha curiosidade, né, de estudar um pouco mais sobre a imunologia, sobre as últimas informações relacionadas à nossa resposta imunológica em relação a esse vírus, né, o Covid. Então, eu trouxe aqui, eu selecionei 3 artigos que eu acredito que é bem interessante, para poder, então, estar esclarecendo algumas informações. E deixei minha apresentação por último, então lá no meu primeiro slide, que só projetou depois, eu botei professora Dani somente porque é a forma que eu gosto de ser tratada. E aqui tem o meu Instagram e tem o meu WhatsApp. Tá? Então, quem quiser fazer contato, conversar um pouco mais sobre esse tema ou outros temas, eu me coloco à disposição. Eu falo que eu gosto de... quando pergunta qual é a minha profissão, né? Eu sou bióloga licenciada, mas eu digo que eu sou professora. Então, eu gosto desse título, eu gosto de estar nesse lugar, é meu universo paralelo, eu gosto de pessoas, eu gosto de trocar informação. Então, eu acho que nesse lugar, nessa profissão, né, a gente ganha mais, né? Então, eu falo assim, eu ganho, né? Hoje eu trabalho com algo, né, que eu faria de graça e sou feliz por minha escolha. Então, novamente, eu agradeço o convite, por estar participando desse momento, e espero ter utilizado o tempo precioso de vocês de uma forma agradável. Obrigada pela atenção. Obrigada, professora Daniele. Excelente explanação. Ao contrário das suas falas, né? Aí, na explicação, tudo que a gente comentou aqui é pura verdade, informação é tudo e conhecimento mais ainda, né? Então, eu gostaria de passar agora a palavra para a mesa, para uma breve explanação, caso as senhoras queiram, porque já estamos encerrando essa mesa. E em nome da organização do evento, do 10º Encontro, eu gostaria de agradecer novamente a participação dos professores dessa mesa, que cederam seu tempo para essa troca de experiência maravilhosa, e meu muito obrigado. Então, eu passo, então, para breves palavras da professora Josineide, e na sequência do que foi apresentado, por último, a professora Daniele. Eu reitero, né, o meu agradecimento, né, a oportunidade, né, de estar compartilhando e aprendendo muito, né, nesse momento, com todas as colegas, né, que fizeram suas apresentações, estão de parabéns, né, então eu me sinto grata pela oportunidade e a gente espera que a gente tenha contribuído e atendido o objetivo
do qual, né, nós fomos convidadas para estar aqui. Então, minha gratidão, muito obrigada a toda a equipe, né, a Luzia, a professora Clédia, que deu um apoio muito próximo com a gente, né, aí o pessoal da equipe, e muito obrigada. Obrigada, professora Geneide. Professora Betânia. Bastante com a apresentação das colegas, com cada uma, né, sobre os fake news, a situação profissional, como é que está sendo esse embate, as pesquisas de extensão. Foi uma grande oportunidade. Eu digo sempre que é um desafio para nós, né, estar diante dessas situações, também utilizando as tecnologias, que é pelo menos para mim, tem sido um desbravar de conhecimentos, né, de luta, para a gente aprender a lidar com a situação. Então, agradeço a todos e estou aqui aberta para responder qualquer questionamento que os nossos participantes possam vir a fazer. E reforçando um pouquinho a fala da professora Daniele, quando ela pontuava essa questão da imunidade. Já existe, professora Daniela, trabalho, isso eu falo porque eu tive a oportunidade de ver uma apresentação de uma pesquisadora, que foi quem trouxe essa fonte, essa informação, de casos em São Paulo confirmados de reinfecção. Então, a pessoa ela tem sintomas, fez o tratamento, deu positivo, melhorou, testagem negativa, e depois ela veio apresentar sintomas, testagem positiva, e está sendo acompanhada. Então, assim, é realmente uma situação em que a gente precisa dar continuidade a esse trabalho de prevenção, como a professora falou, educação continuada, um trabalho junto às comunidades, porque o perigo ele ainda existe. Né? Então, era só essa minha contribuição. Obrigada, professora Betânia. Professora Ivanise. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que foi uma honra poder participar, conhecer vocês, um prazer. Espero que a gente se encontre em outros momentos. E eu acho que para mim foi a primeira vez que eu pude falar sobre os impactos da pandemia no serviço e, de certa forma, também na minha vida. Então, fica a reflexão. Eu gostaria que o mundo todo pudesse entender que não é uma doença besta, a gente não está falando de uma gripezinha, a gente precisa se cuidar sim, precisa manter todos os cuidados, e eu acho que agora o nosso maior medo é essa possibilidade de reinfecção e de como a gente vai reagir, principalmente os profissionais de saúde, porque eu perdi amigos, de verdade. Então, seria muito bom que as pessoas se conscientizassem e que a gente pudesse estar junto mesmo, de mãos dadas, sabe? Muito obrigada, professora Ivanise. Deu uma falhadinha no final, mas passou sua mensagem. Professora Daniele. Então, Josineide, professora Josineide, eu anotei aqui, eu falei, nossa, que trabalho lindo, incrível, e quando você compartilhou com a gente a experiência de que o contato ficou muito melhor por conta dessa assistência individual, eu falei, nossa, que bacana isso, então obrigada por compartilhar isso, até porque a gente que trabalha, né, então eu fico pensando assim, muito nos trabalhos de mestrado dos meus alunos, que a gente precisa dar continuidade, como criar estratégias e tal, então obrigada por compartilhar, porque abriu bastante a minha mente relacionada a bastante coisa. A professora Ivanise, por estar aí nessa frente, né, lutando, porque eu conheço muitas pessoas que foram afastadas por conta do adoecimento, mas muitas pessoas também que não tiveram capacidade emocional de continuar, e que tudo bem também. Então, com isso, a gente perdeu muitos profissionais, pelo menos aqui no estado, pelo que eu fiquei sabendo, por conta dessas decisões. Então, parabéns por continuar, por trazer aqui, por estar compartilhando a sua experiência, né? A professora Beta, né, que é uma pessoa querida aqui do coração, assim, pessoa apaixonada,
Então, obrigada também por seu tempo e por seu conhecimento, e, Clédia, pela sua paciência, nossa, e tranquilidade, ontem, assim, na véspera, respondendo com a tranquilidade, então, muito obrigada, parabéns por sua inteligência emocional, né, por estar aqui com a gente nesse momento, e agradecer também, mais uma vez, a professora Luzia pelo convite, né, que foi através dela que eu vim participar desses momentos, espero ter ajudado aí de alguma forma. Gratidão. Muito obrigada, meninas. Foi uma bênção, e a palavra é realmente essa, professora Daniela, é gratidão. Quando a gente troca conhecimento, gente, é um crescimento infinito, né? Então, eu gostaria de agradecer, reiterar meus agradecimentos e dar por encerrada essa mesa sobre desafio de práticas educacionais em saúde em tempos de pandemia. Boa tarde, muito obrigada, meninas. Tchau, boa tarde.